como é que nós podemos escrever e-mails claros, concisos e adequados? E você pode se perguntar, nossa, mas com tantos canais de comunicação existentes, por que falar dos e-mails? Acho que você deve perceber que a sua caixa de e-mail está sempre muito povoada. Há quem receba mais de 100 e-mails por dia. E não é só uma quantidade muito grande de informação que nós recebemos nos nossos e-mails, é também a qualidade. Existem muitos textos mal elaborados, desorganizados, prolixos ou um ok simplesmente, que vão impactar, por exemplo, as relações interpessoais, gerando conflitos entre os profissionais. Muitas vezes geram impacto na produtividade, na agilidade dos processos, na reputação de um profissional ou da empresa que ele representa. Portanto, é preciso parar para refletir como esses e-mails podem ser melhor elaborados para que essa ferramenta seja a favor da comunicação e do negócio. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Meu nome é Vivian Rio Estela, sou doutora em Linguística pela Unicamp, ministro cursos em empresas há 15 anos, sou apaixonada por comunicação, por aprendizagem e sou idealizadora da VRS Cursos, que leva cursos para as empresas de forma criativa, colaborativa e para promover a aprendizagem para a vida. E uma pergunta é, como é que nós podemos escrever e-mails claros, concisos e adequados? Então, para isso, eu vou trazer aqui algumas questões importantes, algumas reflexões importantes também sobre a troca de e-mails, muito pautada pela netiqueta. A netiqueta é a etiqueta da internet e uma dessas regras, por exemplo, é escolher adequadamente os destinatários da mensagem. Quer dizer, pensar muito bem em quem você vai colocar no para e, se você for colocar, quem vai estar em cópia. É muito comum no automático a gente nem parar para pensar e já colocar uma lista de pessoas, um grupo de pessoas naquele para ou naquela cópia. E, na realidade, o para é apenas para quem vai executar uma tarefa a partir daquilo que você vai mandar por e-mail. E na cópia é simplesmente para acompanhamento. E há uma mistura muitas vezes. No para também tem mais de 3 pessoas, por exemplo, que tal no corpo do texto você escrever quem faz o quê? Tem aquele velho ditado que funciona muito bem para a gente pensar sobre isso. Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, se eu colocar 3 pessoas no para e endereçar a informação sem dizer quem faz o quê, então um está ocupado, o outro também está, e o outro espera que o outro faça, portanto ninguém faz nada. Vale pensar, cuidado com a cópia oculta, porque ela é muito usada às vezes para dar uma bronca em alguém ou colocar o chefe em cópia oculta para que ele saiba o que está acontecendo. E a cópia oculta pode resolver aparecer, sabe? Ele pode dar um responder a todos e aparecer na troca de mensagens e vai gerar ainda mais conflito se essa pessoa aparece. Então, que tal? Você quer que a pessoa saiba o que está acontecendo? Encaminhe um e-mail para ela ou coloque em cópia aberta, não vai colocar em cópia oculta. Então, alguns cuidados já quando você abre esse e-mail, em quem vai colocar no para, no cópia e a cópia oculta, cuidado aí, evita utilizar, só utilize se for assim, mala direta. Então eu vou mandar para várias pessoas, não quero revelar o e-mail de todo mundo, então coloco todos em cópia oculta e endereço lá no texto. Olá a todos, quer dizer, as pessoas vão saber que há mais pessoas envolvidas naquela mensagem. Outra coisa importante, ainda nesse, digamos, cabeçalho do e-mail, é o campo assunto. Essa parte do assunto, ela tem que estar muito ligada ao texto. Primeiro escreva o texto do e-mail e depois coloque esse assunto. É maior garantia de que há conexão entre o texto e esse, digamos, título desse e-mail. E, por exemplo, reunião é um bom assunto? Não, porque eu posso agendar reunião, cancelar reunião, eu quero mandar a ata da reunião. O que é reunião? Então, palavras-chave podem ajudar muito mais esse leitor do seu e-mail, porque ele vai receber e vai saber o grau de priorização que ele vai ter na caixa de e-mail, que tem vários, centenas de e-mails às vezes, ou dezenas de e-mails. E também para você que manda, ter um registro. É muito mais fácil resgatar um e-mail do seu histórico, daquelas pastinhas que todo mundo deve ter,
a partir desse assunto, se ele estiver claro e coerente com o texto. Também é interessante, já falando sobre o texto em si, saudar as pessoas do seu e-mail. Então é um bom dia, é um olá pessoa, né? O nome da pessoa, é equipe, enfim, essas formas de saudar, tanto no começo quanto no final, com um abraço, atenciosamente, são formas que vão variar muito de acordo com o contexto, com a cultura da empresa. Há empresas mais formais, há empresas mais informais, há equipes que têm uma proximidade muito grande e mandam beijos, por exemplo. Há equipes em que não funciona muito bem, ou até por causa da cultura da empresa, não vai funcionar tão bem mandar um beijo. Então, de fato, saudar, tanto no início quanto no final, vai ter muito a ver com o contexto, mas o que não dá é mandar um e-mail direto, quer dizer, sem saudação. E eu ouço inúmeros relatos em cursos que eu dou das pessoas falarem, puxa vida, a pessoa manda direto o texto, não faz nenhuma saudação, não manda nem um abraço no final, ou atenciosamente. Coisa interessante também é evidenciar o objetivo da mensagem. Então, o objetivo desse texto é o quê? É explicar o passo a passo da ação? Ou então é aguardar a aprovação para dar andamento em um processo? Ou é informar uma mudança sobre algo na empresa? Então, deixar isso claro, escrever o objetivo de forma mais evidente, ajuda muito na clareza. Então, sem dúvida, isso é um ponto primordial num e-mail claro. E aí a concisão também é interessante, porque concisão é achar um ponto ótimo entre nem escrever de menos, tem que mandar assim, ok. E a pergunta que veio antes do ok era, você prefere isso ou aquilo? Ok, não responde a pergunta. E também tem pessoas muito prolixas, que vão contar um monte de informações, trazer vários elementos no texto, e no fim das contas tem informações que não são relevantes, tornam o texto cansativo de ler. Então, de fato, a concisão ajuda a leitura do seu texto, a clareza como consequência. E aí vale você usar, por exemplo, recursos como os tópicos para tornar o texto mais enxuto, rever o seu texto tentando trocar 3 palavras por 5 palavras por uma expressão que resuma melhor, e fazer essa peneira mesmo. O que de fato esse leitor precisa ler para fazer a informação, para dar andamento em uma atividade, e o que de repente ele já sabe, não precisa escrever novamente. Então, realmente fazer uma avaliação criteriosa daquilo que é pertinente ou não naquele texto. Tem uma recomendação pela minha experiência que é a seguinte: e-mails com mais de 150 palavras, eles tendem a não ser lidos, ou as pessoas fazem aquela leitura meio escaneada, passam os olhos pelo texto, e há muita chance desse texto poder ser menor, com uma breve revisão e troca de alguns elementos do texto. Eu faço isso muito nos cursos, e tem textos que tinham 200 palavras e ficam com 100 palavras, sem perder a essência da informação. Então, vale refletir sobre a concisão. Também deixar muito claro se tem prazo de resposta, prazo para execução da tarefa. As pessoas não podem imaginar o grau de urgência ou que tem realmente o prazo se você não escrever isso no seu texto. E claro que também, para você otimizar a sua leitura, pode também ter uma formatação a favor. Por exemplo, um sublinhado, um realce amarelo, um negrito, naquilo que você quiser destacar de informação. Também pular uma linha parece um detalhe, mas impacta muito positivamente na leitura em blocos. De toda forma, acho que para encerrar, um grande ponto é você pensar o seguinte: será que o e-mail é o canal de comunicação? Será que eu posso ir lá conversar com a pessoa e depois registrar? Será que esse vai e volta de mensagens não seria resumido numa conversa face a face? De toda maneira, o e-mail tem sim a sua função. Ele é uma troca rápida, ágil de comunicação e de informação, mas ele tem que ser bem redigido, claro, conciso e adequado. Recomendo que você então veja 2 livros. O primeiro é o livro Enviar, o Guia Essencial de Como Usar o E-mail com Inteligência e Elegância, do David Shipley e do Will Schwab, que é da editora Sextante. E tem um livro que eu acabei de publicar, que se chama Como Escrever E-mails Claros, Adequados e Concisos. Está na Amazon, é uma exclusividade da Amazon, é um livro digital, então procure na Amazon, porque é um livro que tem bastante exemplo, tem bastante antes e depois, e você pode se valer de muito mais informação e conhecimento a partir desse livro que eu estou indicando para vocês. Então, aproveitem e escrevam textos com cuidado, com clareza e com muito mais olhar crítico para o outro que vai receber essa informação. Estalo Resumo Cast.
Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.